Então, boa noite, gente. A nossa aula é sobre reino protoctista. Gente, não é reino protista? Calma. Protista é um nome que era usado mais antigamente, ainda é super válido, tá? Então pode aparecer na prova como protista, mas atualmente se concorda que é melhor usar protoctista. E, gente, olha que ameba fofa que eu achei online. Ai, fiquei muito feliz. Achei ela tão animada. Mas então, a gente já viu os vírus, que a gente não tem certeza se são seres vivos ou não, vai depender de como a prova abordar eles, porque eles têm tanto características de seres vivos quanto de seres não vivos. Nós já vimos o reino Monera, que são as bactérias, e nós vamos ver agora o reino dos protistas. Gente, o que acontece? No reino Monera, nós conversamos que eles eram procariontes, porque eles não tinham a carioteca, né? Agora nós vamos falar dos eucariontes, são os seres que têm carioteca. Eu não vou me alongar muito explicando as características de uma célula eucarionte, porque isso foi algo que vocês viram com um enfoque melhor na citologia, né? Eu sei que alguns de vocês chegaram no segundo semestre e não viram tão bem, mas não se preocupe, nós vamos fazer vídeos para revisar isso. Então eu vou passar por algumas organelas, eu vou relembrar algumas coisas, mas eu não vou falar tão especificamente, tá? Você só tem que saber verdadeiro, né, carionte dessa carioteca. Eles são todos seres unicelulares. Ah, gente, desculpa, me adiantei, né? A gente vai falar dos prototistas, dentro deles tem os protistas e as algas. Mas agora a gente vai falar dos protistas. São todos unicelulares e a maioria deles é de vida livre. Gente, o que acontece? Assim como as bactérias e os vírus, muitas vezes a gente trabalha mais os que são patogênicos para nós, né? Então a gente fica com essa ideia viciada na nossa cabeça de que esses seres só causam doenças. Só que não é assim, tá? Existem muitas bactérias, por exemplo, que são importantíssimas para nós. E existem muitos protistas também. Nós temos amebas no nosso intestino que a gente não conseguiria viver sem elas. É o que a gente chama da nossa microbiota residente. Então, que eles são super importantes, tá? Só que os protistas, eles vivem a maioria em água doce, podem viver em água salgada ou então em ambientes úmidos. Por que vocês acham que isso acontece? Vamos lá, pensem em um ser unicelular. Lembrem que a água, vocês viram na química, ela é o solvente universal e ela é muito necessária para que uma série de reações aconteçam. Então pensem que esse ser vai precisar, né? Nós que somos seres multicelulares, né, a gente consegue estocar água dentro da gente, uma quantidade bem boa. Seres unicelulares às vezes não conseguem. Por isso que é muito comum que eles sejam, os que são de vida livre, apareçam em ambientes úmidos. Aqui eu repeti um pouquinho, mas é para dizer que eles também podem ser parasitas, então nós vamos ver parasitoses causadas por protistas em seres humanos, e eles também podem viver em mutualismo. A reprodução é predominantemente assexuada, porém há uma reprodução sexuada. Gente, eu peço desculpas, tá? Esses slides eu não coloquei ainda, eu vou colocar depois. Eles estão com alguns errinhos, vocês vão ver, porque eu tive uma emergência familiar essas últimas semanas, e daí esses slides eu fiz um pouco correndo. Mas tudo pensado com muito amor e carinho, e tá só os erros de português, tá? A matéria tá certa. E a digestão deles é intracelular, ok? Obrigada, Jéssica, eu tô tentando. Obrigada, Manu. Olha só, gente. Como que a gente classifica os nossos protistas? Existem várias formas, tá? Várias formas diferentes. Mas a forma que aparece mais nos vestibulares e que é a forma que tem uma concordância maior é a gente vai classificar eles de acordo com a forma de locomoção que eles têm. Então, se eles têm estruturas para locomoção, quais são essas estruturas? Então, aqui nós temos os risópodas, a nossa primeira classificação, também conhecido como sarcodina. Gente, risópoda, eles têm risópodes para locomoção, ok? Eles são de maioria de vida livre ou parasitária. Muitos de vocês talvez conheçam as amebas, né? Talvez conheçam eles como amebas, são super importantes. E a gente tem uma variação que são as tecamebas, que são amebas que produzem uma carapaça de proteção. Elas são tão bonitas que elas são inclusive chamadas de joias da natureza, gente. Vale a pena dar uma pesquisada. Tem algumas que são meio estranhas, mas elas são bem interessantes. Vejam aqui, essa é uma célula eucarionte, né? Aqui está o núcleo com a sua carioteca. Tem a membrana celular, que todas têm. Aqui nós temos vacúolos alimentares, então lembrem quando a gente junta um fagossomo com um lisossomo, a gente cria um vacúolo digestivo, né? Que o lisossomo tem as enzimas para digerir. E aqui nós temos um vacúolo contrátil. Gente,
isso talvez vocês não tenham visto tanto, né? Até porque nós, por exemplo, seres humanos, animais, nós não temos o vacúolo contrátil tão presente. Nós não temos nem vacúolos tão expressivos. Mas o que o vacúolo contrátil faz? Gente, pensem que esses são seres que vivem na água, né? Eles gostam de água. Só que eles podem estar tanto em água marinha, quanto em água salgada, água marinha, quanto em água doce. O que vocês acham que pode acontecer? Lembrem que na membrana a gente pode passar água, né? Pode passar água para dentro, pode passar água para fora. Exatamente, gente, parabéns. Nossa, Valentina Júnior, afiadíssimos. Eu mal falei, já estavam digitando ali. Sim, gente, eles precisam de regulação osmótica. Vocês lembram que a osmose? A osmose, ela vai ser o movimento que existe dessa água, né? E ela vai ir de lugares onde tem uma menor concentração de sais para onde tem uma maior concentração de sais. Então, por exemplo, se um protista de água doce ele tiver muito sal dentro dele, né, muitos sais para as reações que ele precisa, em comparação com o meio, ele vai ser hipertônico. Então, ele vai ganhar água do ambiente hipotônico, ok? Isso poderia causar uma lise dessa célula. O contrário também pode acontecer. Então, é necessário, esse vacúolo contrátil é necessário para fazer essa regulação osmótica. Ele literalmente é contrátil e ele fica lançando água para fora, tá? Para poder fazer essa regulação. Nós temos os cilióforas. Cilióforas vêm de cílios, então vejam que eles são muito ciliados para fazer essa locomoção deles. Eles também podem ser de vida livre ou então parasitária, e uma característica interessante sobre eles é que eles têm dois núcleos. O que a gente chama de macronúcleo, que é o núcleo que seria vital, né, que tem as mesmas funções que os outros núcleos de células eucariontes, e também o micronúcleo, que é um núcleo sexual. Então ele vai estar envolvido na reprodução sexuada desses seres. Outra característica que é própria deles, e gente, é assim, vocês não precisam ficar memorizando esses nomes, tá? Todos de classes de protistas. É importante que vocês lembrem, tentem lembrar que essa classificação é feita de acordo com as estruturas de locomoção. Então vocês vão ir vendo que, ciclóforo, talvez eu não lembre muito bem todos, mas eu sei que ciliófora, cílio, tá, eles são os carinhas que têm cílio. Eu lembro da prof falar sobre isso. Vamos lá, quem são eles? E daí aqui vocês vão ver, isso aqui já é aprofundando bastante, tá? Que eles têm uma característica bastante peculiar. Eles têm um sulco oral, então como se fosse uma boquinha. E eles têm até uma que vai dar para um citóstoma, né, que é essa bolsinha, e uma citofaringe. Então eles meio que têm como se fosse o nosso aparelho, né, para engolir o alimento. Claro que muito mais primitivo. Mas é bem interessante ver como essa formação é parecida. E vejam que esses cílios, eles não servem apenas para locomoção. Nós temos cílios na citofaringe que fazem esse movimento do alimento para chegar até o citóstoma, que é toda essa bolsinha aqui onde ele vai ser digerido. E a gente também tem um citopígio, que seria como se fosse o ânus, né, que faz a plasmocitose, que libera o lixo que é produzido dessa digestão. Nós temos os mastigófora, ou mastigotos, que a gente chama. Gente, eu adoro eles. Eles são flagelados, tá? Então a locomoção deles é feita por meio de flagelos, e eles são de vida livre ou parasitária. Por que a prof disse que adora eles? Porque um dos representantes é a giardia. E, gente, a giardia é muito engraçada, ela é muito simpática no microscópio, tá? Hoje, como foi um pouco corrido, eu não trouxe para vocês as imagens que eu tirei, mas eu tenho várias imagens que eu fiz na microscopia que eu posso mostrar para vocês em outros momentos, se vocês quiserem. E é muito legal, parece que ela tá sorrindo pra ti. É muito engraçado. Ela tem esses dois pronúcleos aqui e esse corpo parabasal que parece que é um sorrisinho. E nós temos os apicomplexa. Nossa, mas esse nome é diferente, prof. Não me remete a nenhuma estrutura de locomoção. Realmente, gente, não nos remete a nenhuma estrutura de locomoção, porque eles não têm estrutura de locomoção. E por que isso acontece? Poxa, eles não precisam se movimentar para conseguir alimento, né? Eles são heterótrofos, eles não são fotossintetizantes. Gente, eles são parasitas. Então, não, eles não precisam ficar se locomovendo, porque eles já conseguem o alimento deles do indivíduo, do hospedeiro que está sendo parasitado. E por que a gente chama de apicomplexa? Porque vejam que eles têm um ápice, que é mais uma pontinha, né? Para que eles usam esse ápice? Eles usam para invadir melhor as células do hospedeiro. Então, pensem que é como se eu fosse furar a célula para entrar, sabe? Isso daí facilita bastante esse formato.
E nós temos agora menos falados, assim, menos importantes de vocês saberem, mas eu trouxe por descargo de consciência, porque vestibular é meio louco, né? Os foraminíferos. Eles também têm pseudópodes, vejam aqui todos esses pés. Pseudópodes, gente, é pseudo, de que não é verdadeiro, né? E podes é de pé, tá? Então sempre que vocês virem alguma coisa com pods, está referindo a pés, a locomoção. A maioria deles são marinhos e eles são colocados em outra classificação, apesar de eles terem pseudópodes, porque são pseudópodes mais finos, os reticulopodos. E aqui também, só para vocês conhecerem, a actinopoda. Vejam que ela parece uma estrelinha. E vejam aqui novamente aparecendo o vacúolo contrátil, tá? Ele é bem importante para os protozoários. Gente, como é que eles reproduzem? Primeiro, lembrem que são células, né? Eles são unicelulares, então a reprodução assexuada por divisão binária é clássica. A gente já viu ela nas bactérias e está revendo aqui novamente. Então, por mitose, eles fazem uma cópia, né? São duas cópias idênticas, as células filhas são iguais à célula mãe, né? Que foi quem gerou. Nós também temos uma divisão assexuada muito interessante, que é a divisão múltipla. Gente, o que acontece? Nessa divisão, dentro da célula já, começam a se multiplicar os núcleos apenas. Então, o núcleo começa a sofrer mitose. E daí vai enchendo de núcleo até que a célula estoura. E daí são formados novas membranas, né, ao redor desse núcleo. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando de malária, que é uma doença, uma protozoose, que a gente vai ver daqui a pouco. E isso é muito comum, isso acontece muito naquela febre terçã ou quaternã que a gente tem na malária. Vocês já vão entender do que eu tô falando, tá? E nós também temos reprodução sexuada. Lembrem novamente que a gente fala em reprodução sexuada quando a gente tem variabilidade genética. A variabilidade genética ela é muito importante para a perpetuação de uma espécie, porque o ambiente está em constante mudança, então a gente também tem que estar em constante mudança para se adaptar a esse ambiente que está exercendo essa pressão de seleção natural sobre nós. Gente, a reprodução sexuada por conjugação, vocês podem associar a palavra conjugação ao que acontece com as bactérias. Vocês lembram que as bactérias também tinham conjugação, né? Em que elas se juntavam, formavam o pile, que era aquela conexão entre as duas bactérias. E o que acontecia? Nas bactérias, nós temos um DNA circular extra, né? Que é o plasmídio. Então, elas passavam isso de uma bactéria para outra, né? Lembram que ele está muito associado à resistência de antibióticos, enfim. Mas aqui nós não temos isso. Então, como é que a gente faz? Quem faz isso geralmente são os paramécios, que são aqueles que têm dois núcleos, tá, gente? Que a gente conversou. Então, o que eles fazem é... Boa noite, Pedro. Eles multiplicam o seu micronúcleo, né? Que é o núcleo sexual. Vejam aqui, ele faz uma meiose, então ele gera 4 células. Só que dessas células, 3 vão degenerar e uma delas vai ser trocada. Forma-se uma ponte citoplasmática entre os dois paramécios e eles vão trocar esses micronúcleos, gerando variabilidade genética. Ok? Gente, isso é super específico, tá? É uma coisa que eu nunca vi cair em vestibular, mas eu acho que é interessante. É uma coisa que seria... É uma questão que seria interessante. Ai, parênteses, nos vestibulares aqui do Sul, tá? Já vi cair em São Paulo, essas coisas. Mas eu acho que tá caindo de maduro, porque já deu, né? Ficar fazendo questãozinha de fissão binária. Eu acho que todo mundo entendeu que a gente sabe como funciona a fissão binária. Não quero que vocês sejam pegos desprevenidos. E agora a parte que a prof adora, né? Que é a parte de doenças, gente. Fica até um pouco estranho falar isso. E aqui está de novo a nossa giardia, com a doença giardíase. Gente, o agente causador, né? Então, o agente etiológico que a gente chama é a Giardia lamblia. Ela é esse carinha gostosinho aqui. E como é que a gente adquire essa doença? A transmissão, ela ocorre por ingestão ou água de alimentos contaminados. Então, é também uma transmissão que a gente chama de fecal oral. Porque o que acontece? Os sintomas... o sintoma mais característico é o de diarreia. Também causa dores abdominais, enfim, podem ter questões aqui de gases, por exemplo. As fezes ficam levemente mais amareladas. Mas a diarreia é a clássica. E o que acontece? Em lugares que não tem um saneamento básico adequado, em que não tem uma educação, né, para a higiene, digamos assim, pode acontecer de uma pessoa, ela tá com diarreia
e ela vai ali no perto do rio, e essa diarreia, partículas vão entrar no rio. Aí, às vezes, tu vai beber água no rio, né? Porque a gente sabe que tem lugares que não tem água encanada. Ou então pode ser que o cara tava com uma diarreia e daí deu uma coceirinha, ele foi ali e coçou. E daí ele pegou nas verduras e daí entregou para outra pessoa, né? Se for um vendedor, ou comeu as verduras, meio sem lavar muito bem. Então, é bastante fácil. Gente, pode acontecer também da giardíase por bastante tempo ser assintomática. Então, é uma doença que varia, assim, na complicação, digamos assim. O tratamento é bastante simples. Existem alguns vermífugos até que pegam giardia, que é aquele Anita, por exemplo. E daí, vamos lembrar também que apesar de a prof não estar falando de profilaxia, é importante que vocês sempre pensem em profilaxia. Lembrem que a profilaxia é a prevenção das doenças, né? Então, como é que a gente previne essa doença? Primeiro, a gente precisa de um sistema de saneamento básico decente e que seja universal, né? Que seja de qualidade, que seja universal. A gente precisa de uma educação para melhorar o funcionamento desse saneamento básico. E a gente precisa também do tratamento dos doentes, porque vejam que o doente, ele libera essas giardias no ambiente que vão contaminar outra pessoa. Então, sempre é muito importante o tratamento das pessoas doentes. Amebíase, gente, outra doença muito comum, geralmente causada pela entamoeba histolítica. Existem outras amebas, outras entamoebas, inclusive, que são próprias do nosso corpo e não são parasitas, tá? Então, não esqueçam disso. A transmissão, novamente, fecal-oral, então por ingestão de água ou alimentos contaminados. E vejo aqui, novamente, a diarreia aparecendo. Aqui também temos vômitos e pode até aparecer sangue nas fezes. Por quê, gente? Aparece sangue nas fezes quando as amebas começam a degradar as paredes do nosso intestino, tá? Então já é uma mais avançada. Novamente, mesmo sistema de profilaxia, ok? Toxoplasmose, aqui a gente começa a entrar numa questão muito importante, gente. Toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii. E qual é o problema? A transmissão é, novamente, por ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos. Só que o que acontece? Esses cistos, eles podem estar muito presentes nas fezes dos gatos, porque os gatos também são hospedeiros desse Toxoplasma gondii. Eles não vão transmitir diretamente para o ser humano, mas os cistos que estão nas fezes, se entrarem em contato com o alimento, essas coisas, pode dar problema para nós. Então, sempre que tem um surto de toxoplasmose, tem algum idiota que diz que tem que matar os gatos, tá? Gente, não, isso não é profilaxia. A gente mata animais quando eles são vetores, tá? Então, o que acontece com a Aedes aegypti, por exemplo, na dengue, ele é um vetor de dengue, ele transmite aquilo diretamente, tá? E é um inseto, né? Vamos com calma na matança dos animais. Sim, por que a gente fala de grávidas? Porque, olha só, os sintomas, eles variam muito. Geralmente, pessoas que são imunocompetentes, então que têm um sistema imunológico ok, são assintomáticas para toxoplasmose. Inclusive, tu só vai descobrir se tu tem toxoplasmose se tu fizer um exame sorológico. Então, às vezes, se tu doar sangue, por exemplo, eles fazem esse exame sorológico. Então, pode descobrir, olha só, você já teve toxoplasmose na vida. Ai, Luísa, complicado, né? Mas daí, o que acontece? A toxoplasmose, ela é especialmente preocupante em pessoas grávidas. Então, mulheres que estão tentando engravidar, pessoas com útero que estão tentando engravidar, ou então que estejam grávidas, necessariamente precisam fazer um exame sorológico, ok? Para a toxoplasmose. Por quê? A toxoplasmose pode levar a malformações e até mesmo ao aborto do feto. Então, é bastante preocupante, sim, para pessoas grávidas. Leishmaniose, outra doença muito importante e, novamente, que a gente chega com uma discussão sobre a eutanásia. Gente, o agente causador da leishmaniose é o Leishmania spp. Quando a gente fala spp, porque existem várias espécies diferentes de Leishmania, né? Então, e várias delas podem causar a leishmaniose. A transmissão aqui, sim, a gente tem um vetor, que é a picada do mosquito Lutzomia. E esse mosquito, novamente, tem que estar contaminado, tá, gente? Não é assim, um mosquito da Aedes aegypti me picou, agora eu tô com dengue. Não, aquele mosquito tem que estar contaminado previamente para te passar.
aquele vírus. E nesse caso, o leishmaniose, o Lutzomia tem que estar contaminado para poder passar para ti a doença, ok? A leishmaniose, ela acontece de duas formas. Pode ser tegumentar, que é uma versão um pouco mais branda, que acontece lesões na pele, então que a gente chama de úlcera de Bauru, que ela fica insensível à dor, né? Ou então visceral, que ela é um pouco mais complicada. Ela gera dores no abdômen, perda de peso, febre e hepato e esplenomegalia. O que é isso? Gente, megalia, pensa em algo grande, né? Algo que aumentou. Hepato vem de fígado e espleno vem do baço. Então nós podemos ter um aumento desses dois órgãos. E por que essa discussão sobre a eutanásia? Porque os cachorros também podem ser hospedeiros da leishmaniose. Então, se um inseto picar o cachorro que está contaminado e depois picar um ser humano, ele pode passar essa doença para o ser humano, ok? O tratamento para leishmaniose existe para cachorros? Existe. Porém, é um tratamento extremamente caro, então pouco acessível. E daí gera essa questão, né? Sobre a eutanásia ou não. O problema... Eu acredito que, né, não deveria ser, o tratamento deveria ser mais acessível. Mas o problema é que tem gente que leva isso, assim, à quinta potência, assim. Eu lembro uma época, um marquesã, se não me engano, queria fazer uma campanha pra eutanasiar animais de rua. Então, cachorros de rua. Todos, sem testar. Só pra garantir, assim, sabe? Tá tudo certo. Gente, é um absurdo, tá? Meus cachorros estão lá em Livramento, mas chegaram a ficar nervosos também. Só com essa frase. Sim, Pedro, isso aconteceu não faz tanto tempo assim, gente. Foi até relativamente recente. E é muito absurdo, é muito triste que a gente tenha esse nível de imbecilidade, né? Porque é uma questão de, tipo, se tu estudar a doença, se tu entender minimamente o ciclo da doença, tu vai ver que isso não faz o menor sentido. E sim, pois é, campanha para castrar, para vacinar, para cuidar desses animais é difícil a gente conseguir angariar dinheiro. Inclusive, muitas ONGs estão tendo que fechar, né, nesse tempo de pandemia. Tá bem complicada a situação. Gente, malária. Malária é uma protozoose extremamente importante. Prestem muita atenção. Ela, assim, ó, cai sempre nos vestibulares, tá? E quando ela não cai direto, às vezes tem alguma coisa, assim, meio que namorando, assim, esse ciclo da malária. Ou eles vão cobrar o ciclo, porque é um ciclo bastante especial, ou então eles vão cobrar essa questão do inseto, enfim. Gente, cai. Agente causador, o plasmódio. Ah, e por que cai tanto também? Porque é uma das protozoas que mais mata no mundo, tá? Nós temos malária aqui no Brasil? Temos. Ai, prof, eu nunca vi ninguém morrer de malária no Brasil. Pois é, porque nós temos um tipo diferente de malária. Aqui é o Plasmodium vivax que causa a doença, tá? Uma dessas espécies de Plasmodium. Só que na África, por exemplo, no continente africano, eles têm o Plasmodium falciparum, então que mata muito mais, gente. Ele é muito mais agressivo. Só que assim, né, ter malária não é algo agradável. Acontece onde? Geralmente mais próximo da região do Equador, porque é mais quente, é mais úmido, então é um ambiente mais apropriado para o desenvolvimento dos mosquitos. Aqui vejam, a transmissão é pela picada do mosquito Anopheles. Então precisa desse lugar mais quente e mais úmido. O principal sintoma, gente, é a febre intermitente. Então, o que é intermitente? É que vai e volta, né? Então, às vezes tá com febre, às vezes não tá. Por que a gente chama de terçã ou quartã? A febre terçã é assim. Você tem febre num dia. Daí, passam 2 dias, você não tem febre. Daí, terceiro dia, você tem febre de novo. Então, é um ciclo que vai se variando de 3 em 3 dias. Quartã, mesma coisa, só que é de 4 em 4 dias. Por que isso acontece? Gente, vamos ver como é que é o ciclo, tá? E vejam aqui que o hospedeiro definitivo da malária não é o ser humano. O hospedeiro definitivo é o mosquito. Por que a gente determina, como que a gente determina quem é o hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo vai ser onde aquele micro-organismo tiver a sua reprodução sexuada, tá? Então, dentro do homem, o Plasmodium se reproduz de forma assexuada. Dentro do mosquito, ele se reproduz de forma sexuada. Então, vejam aqui um mosquitinho, tem toda a questão de, né, desenvolver aqui a reprodução sexuada do Plasmodium. Ele geralmente fica nas glândulas salivares do mosquito, tá? Então, por isso que quando ele pica, ele acaba inoculando o Plasmodium.
E eles vão primeiramente para os nossos hepatócitos. Lembrem, cito é célula, hepato é fígado. Então, hepatócitos são as nossas células do fígado. E ali eles vão começar a se multiplicar, a amadurecer um pouco e vão para as nossas hemácias. Dentro das hemácias, eles fazem aquele ciclo de reprodução assexuada pela divisão múltipla. Então, eles vão formando vários novos núcleos, até que chega um momento que aquela hemácia, ela tá estourando já e ela estoura. Gente, quando a hemácia estoura, bom, primeiro, a gente tem um pico de anemia, né, porque as hemácias estão estourando, mas também tem a liberação da toxina do plasmódio. Então, é isso que causa a febre, tá? E é por isso que a febre é intermitente, porque vai ocorrer só quando tiver essa explosão das hemácias, ok? Doença de Chagas também é uma muito comum de cobrarem, gente. O agente causador é o Trypanosoma cruzi. E nós temos um vetor, o barbeiro, chamado também de Triatoma SPP, ok? Como é que é a transmissão, gente? Muita gente fala que a transmissão é pela picada do barbeiro, só que não é bem assim que funciona. O que acontece? O Trypanosoma cruzi, ele se encontra... Sim, Luiz, é complicado. Ele se encontra nas fezes do barbeiro, ok, gente? E daí, só que o que acontece? Quando o barbeiro vai se alimentar, ele também defeca. E a gente tem, por causa da picada, ela causa uma irritação, o reflexo de coçar, né? Só que nessa de coçar, a gente pega as fezes e bota direto dentro do buraquinho que foi deixado pela picada. Então, né, daí, contágio. Por que as gurias estão falando do açaí e do caldo de cana? Porque é muito comum, gente, que esse besouro, o barbeiro, o nosso vetor, ele se encontre em plantações de cana, plantações de açaí. Daí o que acontece? Quando tu vai moer o açaí, ou então quando tu vai triturar a cana, às vezes acontece de moer um barbeiro junto. E daí, enfim, tava dentro dele, né, no sangue dele, o tripanossoma, e vem de brinde uma doença de Chagas. Inclusive, teve já, assim, por açaí aqui no Rio Grande do Sul, opa, é um pouco mais raro, tá? Gente, desculpa, eu dei uma caída aqui. Ai, internet, muito obrigada por isso. Mas então, como eu tava falando pra vocês, por açaí, o contágio aqui no Rio Grande do Sul, ele é um pouco mais raro. Por quê, gente? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem plantações de açaí. Então a gente sempre compra o açaí congelado. Como o açaí tem que ser congelado para chegar até aqui, muitas vezes ele fica muito tempo congelado, né, em temperaturas muito baixas, e acaba que o trypanosoma morre. Mas por cana já teve alguns surtos aqui no Rio Grande do Sul, e geralmente em Floripa tem surtos pelo açaí. Mas sim, gente, é bom mesmo. E é complicado, assim. A gente corre riscos na nossa vida, tá? Isso é uma coisa, assim, que quando a gente começa a estudar microbiologia, gente, patologia, é complicado. A gente vai ver que tudo tem um risco, tá? Esses seres, eles estão por tudo. Então a gente tem que ser consciente dos riscos que a gente está correndo, saber os riscos. E ser consciente também no sentido de tomar cuidado, né? De se testar, de tomar medidas de profilaxia. Então não vai comer, se tu vai comer um açaí, não vai comer um açaí no boteco mais estranho e cheio que aparecer assim na tua frente, tá ligado? Um açaí que tu não sabe de onde é que é a procedência. Come um açaí num lugar assim, um pouquinho melhor, né? Não sei, também talvez seja um pouco de elitismo, né? Mas é que existem alguns estabelecimentos que têm um cuidado muito grande para não ter esse contágio, né? Justamente por saberem que existe esse risco. Mas daí, nossa, açaí divide as pessoas, né? Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Não tem meio termo.
Gente, quais são os sintomas da doença de Chagas? Febre e edema na fase aguda. Então, nós temos uma fase que é logo depois de tu ser contaminado, em que tu vai ter essa febre. O edema é um inchaço que causa por acúmulo de água, tá, nos tecidos. Só que assim, às vezes as pessoas acham que, deu uma febrezinha, passou, eu tô bem, não aconteceu nada. Só que o que acontece? O tripanossoma, ele pode ficar inativo dentro do nosso corpo por bastante tempo. Então ele meio que vai pros... Ele entra nas células... Nas células não, ele entra no músculo, né? Fica entre as células e fica ali, latente, assim, fica dormindo. Só que em algum momento ele pode acordar. E daí a gente passa para a fase crônica, que é uma fase extremamente complicada, gente. Por quê? Como ele tá nessa musculatura, ele pode causar crescimentos anormais de determinados órgãos. E um dos principais órgãos afetados é o coração, gente. E assim, depois que virou crônica, o tratamento é bem mais complicado e geralmente exige um transplante do órgão que foi afetado. Nós temos a doença do sono. E calma, gente, vocês não têm a doença do sono, tá? Eu também, assim, quando a gente vê, principalmente vestibulando, que a gente tá eternamente cansado, né? Puta que pariu. Gente, olha, assim, ó, resiliência define, tá? Mas a doença do sono ela é exclusiva do continente africano. Ela não acontece aqui no Brasil. O agente etiológico, né, o causador, é o Trypanosoma brucei. Então, um primo, digamos assim, um irmão do Trypanosoma que causa a doença de Chagas. A transmissão é pela picada do vetor, o mosquito tsetse, e os sintomas são febre, anemia e sonolência. Só que, gente, assim, ó, sonolência não é, eu passo o dia inteiro cansada, porque eu também passo o dia inteiro cansada. É tipo, as pessoas dormem por 2 a 3 dias seguidos, tá? Assim, entra num mini coma, digamos assim, e ela acorda com sono. Sabe aquela soneca que tu tira depois da soneca porque tu acordou cansado da soneca? É levado à terceira potência. É bem complicado. E nós temos a tricomoníase, gente. E atenção especial à tricomoníase porque é uma IST, então uma infecção sexualmente transmissível. O agente causador, o nosso agente etiológico, é o Trichomonas vaginalis. E os sintomas, geralmente em mulheres cis, é um corrimento anormal e uma dor ao urinar. Em homens cis, ela costuma ser assintomática. E, inclusive, gente, é por isso que a gente não chama mais de DST. Porque DST significa doenças sexualmente transmissíveis. Gente, para ter doença, tu precisa ter sintomas, ok? Infecção não necessariamente é sintomática. Então, por isso que o mais apropriado é chamar de infecções sexualmente transmissíveis. Ok, gente, corrimento, dor ao urinar, tratamento extremamente tranquilo, tu toma alguns remédios. Só que, se prolongar muito, pode levar à infertilidade, ok? Então, façam seus exames, se tratem. Quem aí já fez painel de IST esse ano? Ó, vou expor. Não precisa falar, tá, gente? Mas vocês já fizeram? É importante a gente pensar nisso, é importante a gente ver se o nosso corpo tá bem. E assim, painel de IST, gente, você faz num hemograma. Então, no hemograma que você vai ver se você tá com as suas vitaminas em dia, que você vai ver se os seus leucócitos estão baixos, se você não tá, assim, com alguma infecção. Você pede, coloca aí painel de IST também, pede pro seu médico. E daí você vai lá e você tira sangue, tira a mesma quantidade de sangue, gente, e eles testam. É muito importante a gente fazer isso com alguma frequência depois que a gente começa a ter uma vida sexualmente ativa, para nos proteger, para proteger os nossos parceiros. E, claro, né, gente, tu tá limpo, né, entre aspas, tu não estar com nenhuma IST, não quer dizer que dá pra sair transando sem camisinha, né, gente? A gente não sabe muitas vezes se o nosso parceiro tem alguma IST ou não. E também é uma medida profilática para outras coisas desagradáveis, como a gravidez, né? Tem gente que diz que é uma bênção, deve ser quando ela é planejada, né? Quando é num horário de vida certo. Imagina a gente fazer vestibular e ficar grávida ao mesmo tempo. Nossa! Eu acho que eu enlouqueci, já enlouqueci fazendo vestibular. Com uma criança, socorro.
Gente, nós ainda temos que falar sobre algas, só que, né, nós estamos com o nosso tempo curto. E olha só, eu tenho uma notícia super interessante para vocês. Amanhã, o professor Eduardo, ele não vai conseguir dar a aula da semana dele, então eu vou ocupar esse período. O que quer dizer que vocês vão ter 3 longos períodos comigo, porque eu também vou continuar a aula de História da Arte amanhã. Então, assim, né, querem me ver? Apareçam, gente. Eu tô muito conversativa, tá? Tô muito feliz também que vou poder passar 3 períodos com vocês. E daí, amanhã, no horário de biologia, a gente vai terminar de ver os protoctistas com as algas e vai começar a ver o reino fungi, ok? Ah! Ai, gente, sim, é uma merreca mesmo.